strong. Olá pessoal, então fiz a geração de algumas imagens ali usando o Text to Image, coloquei um prompts negativos aqui e eu fiz aqui um exemplo, de geração de imagem da mesma moça aqui, sendo utilizado o Open Pose, para pegar a pose dessa moça, olha, e eu coloquei aqui cabelo azul e olhos azuis. E aí se eu colocar, por exemplo, cabelo verde, ela vai a imagem gerada também vai seguir, o parâmetro padrão que eu estou falando, olha. Então ele vai tentar gerar uma imagem de cabelo verde. E se eu for colocando aqui possíveis opções, ele vai gerando possíveis opções. Mas e se eu quisesse gerar várias imagens ao mesmo tempo com prompts diferentes? Vocês sabem que se eu selecionar aqui Batch Count, como eu já falei, olha, eu consigo gerar mais de uma imagem utilizando o meu prompt atual. Mas e se eu quisesse gerar uma imagem dessa mulher com cabelo verde, cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo azul ou várias cores, utilizando apenas um prompt? Como que a gente poderia fazer? Utilizar um prompt variável, de forma que cada vez que eu gerasse imagens, eu pudesse ter variações dessas imagens. Então, a cada prompt, Então, além do Open Pose, que a gente utilizou aqui para pegar a moça como base para a nossa imagem, e a gente vai falar muito mais do Open Pose depois, pessoal. Olha lá, então eu gerei mais de uma imagem aqui, coloquei duas, e gerou duas imagens ali. Então, além do Open Pose, e a gente vai falar muito mais dele quando entrarmos aqui na parte do Image to Image, porque para ser sincero, usando o Image to Image, o Open Pose vai funcionar bem melhor. Então a gente está usando o Open Pose aqui com Text to Image, porém ele vai funcionar bem melhor quando entrar nessa parte de Image to Image. Então, se eu quiser utilizar o Open Pose para pegar essa mulher como padrão, e se eu quiser utilizar vários prompts de uma vez só, o que eu posso fazer? Então aqui embaixo, olha, esquecendo aqui o Open Pose agora, esquecendo as outras coisas, olha, eu tenho alguns scripts interessantes aqui embaixo, olha. ControlNet M2M, XYZplot, Prompt Matrix, eu tenho vários scripts disponíveis aqui. Eu vou utilizar esse primeiro aqui, que é o XYZplot. O XYZplot, ele vai servir para que a gente consiga pegar pontos da nossa geração e fazer uma variação desse ponto. Então, por exemplo, eu posso variar um prompt negativo, posso variar um prompt positivo, posso variar a quantidade de passos, posso variar várias coisas. Olha. Então, se eu olhar aqui, tem o seed, que é a imagem que eu posso usar como base, posso usar várias opções aqui, olha, e muitas variações, nesses quesitos. Então, eu posso variar os passos. Então, numa primeira vez eu vou executar 10, depois 20, depois 30, depois 40. Posso variar o próprio modelo que eu estou usando como base. Então, depois vocês podem olhar, pesquisar um pouquinho mais sobre o ou XYZ plot, mas eu vou variar o que é mais simples para a gente, o próprio prompt. Olha lá. Então, eu tenho 3 possíveis variações para colocar aqui, mas no momento eu vou criar uma só. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do meu prompt uma coisa que vai ser variável, olha. O green hair. Então eu vou executar o green hair aqui, vou colocar ele aqui como valor e vou dizer que na primeira vez vai ser um green hair. Na segunda vez eu quero executar um
blue hair, desculpe. Na terceira vez um black. E na quarta vez um blue. Então, desculpa, na quarta vez um red. Então você está dizendo que na primeira vez essa parte vai ser executada, numa segunda imagem vai ser trocado por isso, numa terceira imagem trocada por isso, e numa quarta imagem trocada por isso. Você tem que identificar lá no seu prompt qual local você quer fazer essa mudança. Então, daí eu não posso ter esse código aqui, esse texto aqui repetido aqui no meio, senão vai ter algum problema. Então aqui no meu prompt, olha, só tem um momento que eu tenho green hair. Beleza. Então, se eu executar, eu colocar ele aqui embaixo e falar o seguinte, olha, na primeira vez ele vai executar green hair, na segunda ele vai executar blue hair, na terceira black hair e na quarta red hair. Os outros eu deixo como notem aqui porque não é para utilizar por enquanto. E aí quando eu executar, olha, eu estou dizendo que no prompt isso aqui vai ser variável. Então, em cada uma das gerações isso vai ser variável. Eu posso deixar meu bet como 1 mesmo, porque ele já vai entender que é um bet para cada um daqueles prompts. E eu vou executar. E aí no próximo vídeo, depois dessa execução, vocês vão ver as imagens que foram geradas com esses prompts variáveis, pessoal.